Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos lá falar sobre livros. Esse livro aqui, Combate nas Trevas, Jacob Gorender, A Esquerda Brasileira, das Ilusões Perdidas à Luta Armada, pela editora Ática. Bom, esse livro é maravilhoso. Se você não conhece, deveria conhecer. Está conhecendo aqui através de mim? Depois que terminar o vídeo, vai em sites que vendem livros usados, que eu acho que não tem edições novas, e adquira o seu, porque isso aqui é muito bom. Tá, do que se refere esse livro, afinal de contas, o Combate nas Trevas? Combate nas Trevas é um retrato histórico. Isso aqui não é um romance, não é uma crônica, diferente dos outros livros que eu falei, né? Isso aqui não é uma ficção, tá? Falando sobre o período posterior e durante a ditadura militar, né? No primeiro capítulo, o autor, é interessante que ele estava onde? Goiás, meu estado de coração, de paixão. Ok. Nesse livro aqui, o autor ele retrata como foi antes do golpe de 64. Ok, como é que foi o golpe de 64? Aí vamos começar falando da história. O Brasil, depois do período do Estado Novo, de Getúlio Vargas, de 37 até 1945, começou um período novo na história. Foi chamado período populista. Um trânsito gigantesco de presidentes entravam e saíam do Palácio do Catete, tá? Até a construção de Brasília. Nesse período foi um período de grande desenvolvimento da história do Brasil. E aqui o autor relata, como por exemplo, Juscelino Kubitschek, né? E uma coisa que é interessante que o autor fala é que mesmo dentro do túmulo, após o suicídio, o Getúlio Vargas ainda dava as ordens no Brasil. O que ele quer dizer com isso? Que o Getúlio Vargas, a partir do Estado Novo, que sim foi um período muito triste, né, que teve o DIP, enfim, teve o Departamento de Imprensa e Propaganda, teve censura, teve um monte de coisa ruim, porém, o Vargas inaugurou uma coisa interessante, como, por exemplo, a CLT e as estruturas de base do Brasil. Lembrando que foi a partir de Getúlio Vargas que começou o processo o Código Penal, o Código de Direito Penal, o Código de Processo Civil, enfim, tudo isso, né? Aqui tá difícil pegar, mas tem um livrinho, né, dessa grossura chamado Vade-Mecum, que todo advogado tem, que é bem importante, né? E todas as leis remetem a 1942. Ok, então, tendo como premissa Getúlio Vargas, os presidentes desde então começaram a fazer um desenvolvimento do Brasil, né? Em 53, 52, se eu estiver enganado, nossa, agora minha memória falha. Na década de 50, Getúlio Vargas retorna ao poder agora de forma democrática. Ele foi eleito presidente da República a partir de sufrágio. Os sufrágios deram a vitória para Vargas. Depois ele comete suicídio, né, ele se mata e depois retorna, começa um processo muito grande no Brasil de industrialização, né? E detalhe que é importante ressaltar que o ministro do Getúlio Vargas já era o futuro presidente, que era João Goulart, né? Isso é importante a gente ressaltar. Bom, então o livro relata esse processo populista da história do Brasil, além do golpe em si, e o processo depois do golpe, que foi um período de tristeza na história do Brasil. A gente tem um processo um relato sobre o processo que levou até o golpe, como por exemplo a rádio que o governador Leonel Brizola conseguiu organizar, que uniu as rádios Piratini e as rádios em Goiânia, da recém-criada Goiânia, né? A Goiânia tinha o quê? 20 anos naquela época. Enfim, umas 20, 30 anos. Essa é uma capital basicamente nova. O
o governador Leonel Brizola, então ele conseguiu, através do governador do estado de Goiás, fazer uma cadeia de rádios, né, no Brasil para poder conclamar o povo para resistir contra a tentativa de golpe contra o presidente, que era o cunhado dele, o presidente João Goulart, né? Lembrando que alguns anos antes, o presidente que era conservador, Jânio Quadros, havia renunciado, tá certo? Então, nesse período da história, organiza-se uma cadeia de rádios para poder tentar impedir a tentativa de golpe lá em 1962, do qual levaria João Goulart à presidência da República. João Goulart assume a presidência, só que ele não termina o mandato assim como o antecessor dele. No Brasil a gente tem essa história de não conseguir ter um presidente que conclua o mandato, né? Raros os casos que alguns presidentes conseguem. A gente contar nos dedos das duas mãos. Ok. Nossa. Depois veio um golpe, período de trevas, né, como o próprio livro sugere. E aqui a gente tem um relato do autor, né, de como que foi o período mais brutal, do qual ele relata desde a história de Marighella, a história da ALN, enfim, e várias lutas do qual a esquerda estava à frente, a extrema esquerda, lutando para devolver a democracia ao Brasil, tá certo? Até o ano de 85, quando finalmente o regime cai. Bom, é um livro muito bacana, muito interessante, da editora Ática, do ano de 1987, 2 anos após o fim da ditadura. Recomendo, super recomendo esse livro. Sempre falamos de autores tipicamente brasileiros, de história, de tudo. Bom, obrigado por ter assistido a gente. Os altares a vencer vidas negras importam. Até o próximo. Tchau.